Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Credo apostólico, minha fé tem razão, e de fato tem. Agora vamos para a última parte do credo. A primeira parte, o Deus Criador. A segunda parte, o Deus Redentor. A terceira parte, o Deus aplicador da redenção, o Espírito Santo. E como consequência, como fruto dessa aplicação, a igreja. A igreja. Vejam só, voltemos um pouco aí. Vamos do início, já que o credo ele é curto, ele é de fato bem compacto. Vamos do início do credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aí nós temos o Deus Criador. Agora o Deus Redentor, redenção consumada. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. E aí o narrador continua. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Essa é a segunda parte, o Deus Redentor. Agora, o Deus aplicador da redenção, o Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. A terceira parte, qual é? O Deus aplicador da redenção. E para que vocês entendam isso, quando nós estudamos a doutrina da salvação, nós também subdividimos essa linda doutrina que nós chamamos tecnicamente de soteriologia, a doutrina da salvação, nós também chamamos de redenção consumada, foi o que Cristo fez, a salvação fora de nós. E chamamos também de redenção aplicada, que é o que o Espírito Santo faz, que acontece dentro de nós. A redenção consumada fora de nós, o que Cristo fez. A redenção aplicada dentro de nós. A redenção aplicada é a aplicação da redenção consumada. Enquanto que a redenção consumada envolve a pessoa e a obra de Cristo, a redenção aplicada envolve a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então vejam a grandiosidade desse credo, a nobreza dele. Porque a terceira parte do credo fala justamente da redenção aplicada. E quem é que aplica a redenção? A terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. É Ele. É Ele que gera a igreja, gente. Por isso que os redatores do credo, que tinham como norma normans, regra que regula, que tinham como autoridade máxima as Escrituras, inspirada, inerrante e autoritativa, eles colocaram a igreja como sequência. Sabe por quê? A igreja é fruto da redenção consumada e aplicada. Sem o Espírito Santo, a igreja não existiria. A igreja existe da parte do Pai, no Filho Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Vejam que beleza, porque vocês lêem essa terceira parte e dizem assim, puxa, só tem uma citação do Espírito Santo, como se os redatores estivessem assim, sem o que fazer. Não, querido. Todo esse último parágrafo é obra do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. Ou seja, aí os autores estão dizendo o seguinte,
Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele também é Deus, com os mesmos atributos. Os atributos que o Pai do Pai, os atributos do Filho. E aí eles adiantam e dizem, e a igreja existe porque o Espírito Santo trouxe a igreja à existência, aplicando a redenção consumada que Jesus consumou no Calvário e na ressurreição. Na sua vida, morte e ressurreição, redenção consumada. Agora, como é que ele traz a igreja à existência? Seja a igreja da antiga administração da Aliança da Graça, seja a igreja da nova administração da Aliança da Graça. Vejam o que está subtendido aí, isso é muito lindo, gente. Gerando a regeneração. Pois a regeneração para nós reformados precede a fé. Se ele não gerasse, se o Espírito Santo não nos regenerasse, se ele não tivesse nos regenerado, aqui nós não estaríamos. E aqui não estaríamos porque também não expressaríamos a conversão. Conversão é fé e arrependimento. Pela graça sois salvos. Olha só, Breno Luiz, Laís, mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Quem é que gera fé no ser humano? O Espírito Santo de Deus. Primeiro, nos tirando da morte espiritual. Carta de Deus aos Efésios, capítulo 2. Ele vos deu vida, querida Ilka, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Queridos, eu me deleito com teologia bíblica e sistemática, histórica e aplicada. Porque a gente dá uma passeada maravilhosa pelas Escrituras, pelos manuais de teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica e aplicada. Vocês percebam aí que quando eles dizem na Santa Igreja, está subtendido aí o que nós chamamos em latim de Ordus Salutis. A ordem da salvação. A igreja passou a existir por conta dessa ordem da salvação, regeneração, conversão, fé e arrependimento, justificação, declarados justos em Cristo Jesus, pela fé, claro, adoção, santificação progressiva e glorificação. E quem faz isso? A terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, queridos. Então, por isso que logo após tem creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Universal. Porque a igreja é fruto da ação do Espírito Santo. E ela continua existindo porque o mesmo Espírito reside na igreja e ele preside sobre a igreja. Primeira carta de Deus aos Coríntios, capítulo 12, lá nos é dito que fomos batizados pelo Espírito no mesmo corpo. Isso é maravilhoso. Queridos, a nobreza da igreja, você entender que a igreja ela é fruto da obra do Espírito, ela é obra do Espírito Santo. Aí você percebe tantas implicações quanto a isso. Você perceber que dentro dessa segunda estrofe, na Santa Igreja Universal, está subtendido aí o Ordus Salutis, a ordem da salvação. Regeneração, conversão, 2 pontinhos, fé e arrependimento, justificação, adoção. Olha, Jonathan, coisa linda. Santificação, que tem como alvo ser parecido com Cristo. E o último estágio, glorificação. Isso é lindo de se ver. A igreja é fruto da ação do Espírito Santo.
Sabe por quê que aos domingos desse presbitério aqui, a primeira igreja presbiteriana também é cultura bíblica, é cultura litúrgica, é cultura histórica. Isso aqui também é chamado de presbitério para os reformados. Aí você pergunta, por que, pastor, esse espaço aqui é chamado também de presbitério? É fácil, vocês vão saber responder. Esse espaço também físico é chamado também pelas igrejas reformadas históricas clássicas de presbitério. Por que será? Com exceção dos presbíteros, que eles já sabem. Vocês também sabem, a lógica aí, se vocês usarem a lógica, vão pegar logo. Esse espaço físico aqui, para as igrejas reformadas, chamaram também de presbitério. Por quê? Porque é onde os presbíteros tomam assento. Entendeu, querido? Não é que ele seja sagrado mais do que aqui, não. Mas é onde os presbíteros, o presbitério local, tomam assento. Também é chamado de presbitério. Lá daquele presbitério ali, todo domingo à noite nós estamos como que boquiabertos. Todo domingo à noite. Até então esperávamos um aniversário da igreja para um transbordamento de pessoas. Agora não precisa mais. Todo domingo olhando por diácono, tendo compaixão deles. A igreja está parecendo que todo domingo está sendo um aniversário da igreja. Isso é obra de quem, gente? A terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. E falamos isso com muita convicção. Não temos outra explicação e nem queremos, porque é. É o Senhor trazendo pessoas para ouvirem a palavra, a sua palavra, da qual somos apenas servo. Por isso que também na tradição reformada, os presbíteros docentes são chamados de ministros da palavra. O anjo da igreja, na linguagem das 7 cartas ao Apocalipse. O episcopo docente, episcopos. Oi, foi a bateria. Valeu, guerreiro. Hoje teremos uma reunião ainda. Alguns colegas presença física, outros online, porque a agenda deles também está pesada. Qual é a tônica da reunião? Precisamos emergencialmente ampliar por partes o templo, ampliar por módulos. Precisamos derrubar essas paredes e ampliar para mais 150 pessoas ou 200. Por quê? Porque a terceira pessoa da Santíssima Trindade está usando a espada. Porque esta igreja está usando a espada. Valeu, Tiago, vocês são bênçãos demais, viu? Deus seja louvado, viu, Jean, por vocês. Porque esta igreja está usando a espada do Espírito. E quando a igreja, ela usa a espada do Espírito, o Espírito gera vida. E qual é a espada do Espírito, Caio? Segundo o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, quando ele descreve a armadura de Deus com as suas peças, qual é a espada do Espírito, Lucas? A palavra. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe por que Deus está fazendo essa grande obra? Porque até a liturgia é carregada de Bíblia. Até a liturgia da igreja é Bíblia do início ao fim, e não é Bíblia oriunda de mamãe me disse que vai ser esse daqui. Não. É liturgia preparada dentro de uma teologia bíblica, sistemática, histórica e aplicada. E quando chega a hora da pregação, seja um sermão temático, textual,
seja um sermão expositivo com mais de 7 tipos de sermões expositivos. Fica aí essa dica, para você não achar que sermão expositivo só tem uma faceta. Eu acho engraçado quando alguém ousa questionar algum pregador por aí e diz assim, ele não pregou sermão expositivo. Eu falei, primeiro me conceitue o que é um sermão expositivo. Depois que você conceituar o que é um sermão expositivo, aí eu vou para a segunda pergunta. Me mostre 5 tipos de sermão expositivo. Como é que é? E tem 5, eu digo 5 é pouco. Eu não sei, então não faça isso não, homem. Não fale do que tu não sabes. Ou, segundo alguns pastores aí, ô Zé, como diz o pastor Jeremias, ô Zé, não é? Não estou aqui tentando imitá-lo, não, só estou brincando, que eu acho engraçada a fala dele. Cada um com o seu estilo, com a sua personalidade dada por Deus. Seja pregação temática, eu fico horrorizado quando eu vejo pastores demonizando um sermão temático. O problema não é o sermão temático, o problema é se o sermão temático tem Bíblia. Isso é que é o problema. Porque assim também um sermão expositivo pode ser só uma aula de exegese e não ter voz de Deus. Uma aula de exegese não é pregação. Uma pregação deve ser fruto de uma boa exegese, uma boa hermenêutica, uma boa homilética, mas necessariamente, se você pode ter exegese, meu irmão, você pode conhecer grego de capa a capa, você pode conhecer todos os tempos do grego, aroisto, voz ativa, passiva, imperativa, e ainda assim você apenas dá uma aula do púlpito e não ser pregação. Pregação é vox dei, é voz de Deus, falando na palavra, com a palavra, pela palavra, para o bem da sua igreja. Essa igreja tem tido mensagem, seja ela temática, textual, expositiva, como eu já falei, com a sua conceituação em mais de 7 tipos de sermões expositivos, seja biográfico, seja ele um sermão dramático, monológico. Para quem segue aqui, Gilton Moraes, que já está com o Senhor, ele escreveu uma trilogia sobre a homilética. E lá um dos outros sermões que ele cita é o sermão dramático monológico. Quem já leu o livro de Hernando Dias Lopes, narrando a história de José? Num livro. Ele tem uns 2 livros aí, que é sermão dramático monológico. É preciso ter muito talento para pregar esse sermão dramático monológico. E também muita coragem para ser mandado para o inferno. Porque esta igreja tem tido Bíblia, tem obra do Espírito Santo. No final das contas, temos todos que dizer, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dai glória. Glória. Daí a igreja. Então valorize a igreja. A igreja é fruto da ação da terceira pessoa da Santíssima Trindade. E nós temos dito, baseado naquele texto narrativo onde envolve o profeta Balaão, que se vendeu, que mercadejou o seu ofício de profeta, nós temos dito o seguinte, porque lá Deus fala com ele, e o próprio Balaão acaba chegando à conclusão, porque ele é pago por um rei pagão para amaldiçoar Israel. E quanto mais o Balaão amaldiçoava Israel, mais Israel era abençoado. E a conclusão foi o seguinte: chega, não tem como amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou. Louvado seja o único Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, preste bem atenção, aqui não é sensacionalismo não, mas quando Deus também resolve abençoar uma igreja local, meu irmão, não tem quem amaldiçoe. Só tem uma pessoa que pode atrapalhar essa igreja, a própria igreja. Quando ela ousa entrar na rota de Deus. Quando a própria igreja ousa entrar na rota de Deus, estranhar o que Deus está fazendo e querer impedir. Aí ela mesma, aí ele diz, beleza, então deixe-me abençoar ali. Ele é soberano. Deixa eu abençoar ali então, já que vocês não querem, deixa eu abençoar ali. Qual foi a igreja em Apocalipse a quem ele se dirigiu e disse, eis que eu estou à porta e bato? Ele não está falando para ímpios não,
Ele está falando para o seu povo, para uma igreja lá em Apocalipse, das 7 igrejas, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Qual foi a igreja? Laodiceia. Eis que eu estou à porta e bato. Se eu entrar, eu entrarei. O que você pressupõe com isso aí? Qual é o pressuposto que você tem aí? O que está subentendido aí? O Senhor falando para a sua igreja: eis que eu estou à porta e bato. Se vocês abrirem, eu entrarei. Esse menino é briga, isso é espada rola entre arminianos e calvinistas com esse texto, guerreiro. Como é que pode? Aí o próprio queijo diz: eis que estou à porta e bato. Ele está falando para a sua igreja. Porque aqui e acolá, pelo menos em tese, a igreja ousa deixar ele do lado de fora. É uma linguagem para impactar. Deixar ele do lado de fora significa ser igreja na perspectiva não dele. É querer ser igreja à maneira própria. É querer fazer o que ele mandou fazer. É justamente pedir para ele se retirar. Mas ele é tão bondoso, tão misericordioso, diz: eis que eu estou à porta e bato. Então, só quem pode impedir um avanço da igreja, tirando a soberania de Deus, é a própria igreja, quando ousa entrar na rota de Deus. Quando ela ousa ir de encontro a ele, aí o negócio fica feio. É melhor a igreja continuar indo ao encontro. Vocês são bons de português também, apesar do nosso português ser tão complicado, mas vocês sabem que há uma diferença entre ir de encontro e ir ao encontro, não é? Para o português bem faladozinho. E não se sinta culpado se você fala de encontro no outro sentido, porque a gente entende o que você quer dizer. Mas no bom sentido, se você vai escrever um documento oficial, você não pode dizer que foi de encontro, quando o sentido do que você quer dizer é que você foi ao encontro. Não ouse ir de encontro à vontade de Deus. Não ouse ir de encontro significa o seguinte: não ouse desobedecer a Deus. Não ouse chamar Deus por ringue. Isso é ir de encontro. Continue indo ao encontro, significa continue fazendo o que Ele manda. Que a igreja seja ajustada sempre à vontade dEle, não a minha, não a tua. Aí, sabe o que vai continuar acontecendo nesta igreja? Crescimento, crescimento. Vamos ampliar essas paredes para caber 500 pessoas na primeira etapa. Ela vai lotar. Sabe o que vai acontecer de novo? Ela vai lotar. 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos. A mesma igreja em vários lugares. Igreja muito local, já tem essa prática hoje em dia e não fere nada a escritura. Sabe o que vai acontecer? Mais plantação de igrejas. Sabe o que vai acontecer? Igrejas revitalizadas. Sabe o que vai acontecer? Mais e mais pessoas arrancadas das trevas para a luz. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. Eu estou de olho no relógio. No meu celular são 20 horas e 57 minutos. Ali está 21, ali está adiantado, correto? Não é isso? Então eu tenho ainda 2 minutos ainda. Então, nós vamos continuar na próxima quinta, aquela parte ali, ó. Na Santa Igreja Universal. Porque existem alguns aspectos da igreja aí que precisamos falar. Primeiro, conceitual o que é a igreja na perspectiva bíblica. Segundo, características da igreja e aspectos. Igreja militante, triunfante. Igreja local, universal. Quando ele diz Santa Igreja Universal, Missio Ecclesia, a missão da igreja, que é a Mission Dei, a missão de Deus. E aí o teólogo White escreveu 2 livros só sobre isso, maravilhosos, cada um com 600 páginas. Aliás, é a fonte textual do Perspectiva. Eu tenho esses 2 livros, um com 400 páginas e outro com mais uns 500 páginas. A missão de Deus e o outro a missão do povo de Deus. Pode ver lá, todo o curso Perspectiva tem como principal base esse teólogo. Tem outros também. A missão da igreja, a comunhão dos santos, só isso aí é profundo. A remissão dos pecados, a ressurreição do corpo e a vida eterna. Isso é a próxima quinta-feira, tá bom? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Isso nos leva a não nos esquecermos e fazermos sempre como o Spurgeon fazia ao subir os degraus
lá do presbitério de Londres. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Assim ele subiu os degraus do púlpito. Eu creio no Espírito Santo. Se Spurgeon não tivesse dito isso, e um pastor dissesse hoje, gente, sempre que eu subo os degraus do presbitério, eu digo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo. Aí um setor dos reformados, metido a saber tudo e não saber de nada, iriam dizer, esse pastor é pentecostal. Não é? Ou modinha, ou... Olha, preste bem atenção, quem sabe não precisa se autoafirmar. Quem sabe não precisa zombar de ninguém. Quem sabe até tolera sapos por amor ao outro. Não vive envergonhando o outro. Quem sabe o que é erro teológico, o que é heresia, há uma diferença. Não, nem sempre está corrigindo o erro teológico do outro. Quando se sabe a diferença de um erro teológico para uma heresia, nem sempre você vai corrigir o erro teológico do outro. Vai deixar que o Senhor mesmo corrija na vida dele. Mas quem não sabe, meu irmão, pode prestar atenção. Vai encontrar essa pessoa sempre humilhando o outro. Sempre tentando rebaixar o outro. Sempre tentando se afirmar. Sempre tentando humilhar. Mas a Bíblia diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.